Agora vamos falar sobre os desafios da primeira mulher a comandar a ACIB em 121 anos de história da entidade, com a empresária Cristiane Birger, que está aqui conosco. Oi, Cris, bom dia, obrigado, tá, pela participação. Bom dia, obrigada pelo convite, um abraço a todos os ouvintes. Bom, agora é oficial, né? A senhora foi eleita a primeira mulher presidente da ACIB. O que significa isso para a senhora? Como é que está esse preparativo para assumir a entidade no final do mês? Sim, eu fui eleita na segunda-feira passada e é um marco para a minha vida profissional, né? Como mulher, como empresária, e me sinto muito honrada e, ao mesmo tempo, sei das responsabilidades que são ocupar um cargo dessa função, dessa magnitude, uma associação que tem 121 anos, mais de 121 anos. E uma das associações mais fortes do estado de Santa Catarina, pelo que representa aqui o empresariado da região, né? Sim, ela foi a primeira associação de Santa Catarina, né? E se não me engano, a 7ª do Brasil. Então, é uma associação que está envolvida com o empresário, mas não somente com o ambiente empresarial, mas também com a cidade, com a comunidade, né? Querendo sempre encontrar alternativas para o bem social e apoiando a cultura, a arte. Então, nós estamos envolvidos em mais de 26 conselhos do município. Qual é a história da senhora com a Associação Empresarial de Blumenau? Como é que a senhora chegou até a associação e a história da senhora até chegar à presidência da associação? Bem, a nossa empresa, a Ártico, eu sou diretora-presidente da Ártico Indústria de Refrigeração, e nós já somos associados há muitos anos da ACIB. Então, eu sempre participei de muitos eventos que eram organizados e faz 6 anos, um pouquinho mais, eu fui convidada para fazer parte da diretoria. E ali começou a minha história efetivamente dentro da associação, né? E então, há 2 anos fui convidada a ser vice-presidente e atualmente, então, fui eleita a presidente da associação, a primeira mulher presidente da associação. É rápido, né? Esse histórico da senhora aí, né? Mostra uma evolução muito rápida dentro da associação. Eu penso que eu sempre fui muito envolvida com a associação, com os temas. Participei de muitas reuniões relativas à nossa comunidade, né? E eu acho que isso também fez a diferença no momento que eu tive o convite. É uma construção, eu sempre digo que é uma construção, as coisas não acontecem do dia para a noite, né? Você constrói uma carreira, e também foi assim dentro da associação empresarial. E como é que foi a adaptação da senhora entre esse envolvimento com a empresa, né, e com uma associação que também consome tempo, responsabilidade, os compromissos, tudo? Primeiramente, quando eu assumi a diretoria no passado, a primeira coisa que eu fiz foi conversar internamente na empresa, né? Nós somos uma empresa familiar. Eu tenho as minhas 2 irmãs, a Mônica e a Tânia, que são muito parceiras, são mulheres também de muito trabalho, e nós trabalhamos uma vida junto. Tenho meu marido e meu cunhado também. Então, primeiro houve uma conversa interna para ver se realmente eu teria esse tempo, né, essa disponibilidade e esse apoio, principalmente deles, né? E então eles me apoiaram. Sou muito grata também por ter essa estrutura por trás, né? Que me possibilita, então, trabalhar um pouco voluntariamente pela comunidade e pelos empresários. Qual é a vantagem de ser associada à ACIB? A vantagem, são inúmeras vantagens, né? Eu penso a principal, a número 1, é o networking. O empresário precisa estar conectado com outros empresários de segmentos diversos
para ter visões diferentes de negócios como eu falo, o networking é muito rico, né? E além da representatividade que a associação tem, né, junto ao poder público também, cobrando infraestrutura, uma educação melhor, capacitação dos nossos trabalhadores, a manutenção das nossas barragens, são alguns assuntos que são permanentemente tratados dentro da associação. Então, eu penso que um empresário, sabendo que existe alguém lá na frente lutando por essa demanda que é compartilhada, né, que é comum, deva se sentir feliz em participar de uma associação empresarial. Então, ao empresário que está nos ouvindo e que ainda não participa, nós estamos de portas abertas, né? A associação, ela é a casa do empresário. A senhora já tem definido o planejamento para o mandato da senhora? As reuniões de planejamento acontecem a partir de junho, né, do início de junho, da nova diretoria, mas nós já temos, sim, um planejamento que vem do Renato, desses últimos 2 anos, e as bandeiras continuam sendo as mesmas, né? Então, eu falo da infraestrutura porque houve uma pesquisa realizada pela FACISC, onde 60% dos empresários reivindicaram infraestrutura. Foi o principal ponto, foi a infraestrutura. E é a discussão do momento, né? Tem 2 discussões hoje na pauta, né? A questão das escolas, depois daquela tragédia a segurança, aqui, né, em Blumenau, em virtude disso. E a questão da infraestrutura, porque quem viaja por aí vê da dificuldade. Aliás, é uma constatação de que se o governo te dá a infraestrutura, o resto se desenvolve por si próprio. Isso. Né? Eu penso que a nossa região já é uma região muito empreendedora, e o quanto nós poderíamos agregar e crescer, aumentar o PIB da nossa região se nós tivéssemos, por exemplo, a BR-470 pronta em sua totalidade. Então, nós perdemos, sim, competitividade com esses atrasos que vêm acontecendo nessa obra, que é uma vergonha. O empresário não tolera mais isso, né? Nós pagamos nossos impostos em dia. Exatamente. E a gente está discutindo aqui avanços numa obra quando a gente devia estar discutindo ela por toda estar completa, né? Sim. De Indaial para cima, até o fim, né? Sim. E a gente perde tempo aqui discutindo os trechos que não saem do lugar. É verdade. É uma coisa assim. Um outro detalhe é como é que uma associação empresarial ela pode contribuir para o desenvolvimento da infraestrutura de uma determinada região. Nesse aspecto, qual é o papel da ACIB nessa contribuição? Bom, a gente tem um lema, Associação Empresarial, juntos somos mais fortes, né? Então, eu penso que a associação, ela, junto com outras entidades, e nós já temos esse modelo formatado, fizemos já uma reunião no mês de março com nossos representantes políticos, deputados estaduais e federais, e nós tivemos, sim, uma grande participação de outras entidades, e eu penso que isso precisa continuar daqui para frente, sim. Nós precisamos pressionar e mostrar as nossas dificuldades e fazer com que o poder público se sensibilize e mande os recursos necessários. Mas eu penso que o envolvimento da comunidade, do empresário, a sociedade civil organizada, nós juntos nós temos um poder que ninguém imagina. Então, tem que ter união, tem que ter essa força. O povo em si, né, não imagina o poder que tem unido, né? Não tem. Veja a questão da segurança, né? Esse lamentável acidente que aconteceu na escola. A associação também tomou sempre partido para que aumentássemos o efetivo, né, na nossa região. E, poxa, tem que acontecer uma catástrofe, uma situação dessas para todo mundo correr. E agora conseguimos alguma coisa a mais, por quê? Então, será que na 470 também, se nós nos uníssemos com mais força, nós também não conseguiríamos? Fica a pergunta aí.
É verdade. Bom, desenvolver a infraestrutura, falando em educação, o Renato Medeiros, né, atual presidente da ACIB até o final desse mês, quando assumiu a presidência da entidade, ele falou muito do envolvimento, da necessidade de envolvimento da entidade no desenvolvimento da educação aqui na nossa cidade, né? Na melhoria dos índices da educação aqui na cidade. Apesar de todas as dificuldades que existem, né, nos avanços necessários para isso, a senhora pretende continuar com essa pauta também? Vai continuar sendo uma das principais pautas da CIB? Com certeza. Nós acreditamos que a educação é a base de tudo. Se nós queremos uma sociedade melhor, mais competitiva, nós precisamos investir em educação, sim. O Renato começou com uma bandeira forte para que aumentássemos o IDEB. Continuaremos trabalhando nisso junto com o poder público, né? Não conseguimos fazer ações isoladas, nós temos que ter essa união, sim. E também um envolvimento e estimular o jovem para que também termine o ensino médio. Nós tivemos 30% de evasão logo no pós-Covid, e que ações nós podemos tomar para que o jovem tenha o brilho no olhar, né, pelo estudo, e que ele se conscientize e que ele vá motivado a estudar também, e saber que ele vai poder ter uma vida melhor e contribuir melhor com a sociedade se ele tiver educação, né? E a capacitação técnica também, que é muito importante para as nossas empresas. É verdade, mas uma estatística lamentável, né, que a gente tem que dizer aqui, é que depois daquele ataque à creche Cantinho Bom Pastor, tem pais que ainda não levaram as crianças para a escola. Tem pais que ainda estão muito preocupados. O próprio prefeito Mário chegou a comentar de que se ele não botasse um guarda armado na escola, os pais não iam mais levar as crianças, né? Porque o que se quer agora é a sensação de segurança. Né? Então, se já está ruim ali no começo, né? Imagina lá na frente. Eu penso que é uma fase que nós estamos vivendo agora. Eu até posso compreender os pais, né? Eu também tenho filhos, meus filhos já são crescidos, adolescentes, mas foi uma situação traumática, né? Então, quando há uma situação traumática, também precisa se passar por esse período para voltar, né? A saúde mental das pessoas também no pós-Covid foi muito afetada, então é um ponto que as nossas empresas estão também trabalhando bastante. Nós temos um núcleo de psicólogos dentro da nossa associação também, né? E que trabalham bastante o tema, que também conversam a respeito. Então, as empresas que participam da associação têm esse amparo também, se quiserem, né? Mas eu penso que nas nossas empresas, na nossa nós já estamos com um olhar diferente. Nós precisamos estar ao lado do nosso colaborador e ver quais são as necessidades e de que forma podemos ajudá-lo num momento difícil, como esse que você citou com as crianças, mas também falando de todas as faixas etárias, né? A gente tem problemas com ansiedade, com depressão, e não podemos fechar os olhos para isso. Por muito tempo se falou, pouco se evoluiu na questão psicológica, né? Sim. Isso a gente está falando não só de escola, e infelizmente a escola é que mostra o primeiro ponto de partida, e muitas vezes nasce na escola, porque é ali com os coleguinhas, com os professores, que as crianças acabam fazendo a primeira manifestação de que alguma coisa não está boa, não está certa, tem algum problema, né? Nós temos aqui na cidade uma rede de atendimento. Nem sempre essa rede funciona como deveria funcionar. Quando funciona, dá certo. Mas agora parece que está todo mundo parando e pensando um pouco mais nessa questão. Porque a correria também, né, do dia a dia, né, presidente, nos faz deixar passar muita coisa
despercebida, né? E quando a gente para pensar, por exemplo, na história desse agressor, se é que a gente pode chamar assim, da gente olhar para dentro do nosso também, né? Claro. Às vezes a gente não nota que o nosso filho mudou, Isso. né? Que o comportamento dele está diferenciado. Então eu acho que a gente precisa falar mais disso, debater mais isso, conversar mais sobre isso. Com certeza. Né? Que como a senhora falou, as empresas precisam olhar mais. Né? Essa questão da humanização, a gente precisa evoluir. Não sei se a senhora concorda. Plenamente. Olhar também para os nossos filhos, né? E a nossa família é muito importante. E ver qualquer situação diferente que você perceba no seu filho, né? E também o filho percebendo os pais, eu acho que é um universo que temos que trabalhar em conjunto, né? Porque não é só o filho, mas às vezes tem pais depressivos, tem pais que estão sem uma perspectiva, né? Ou não veem uma perspectiva de vida. Infelizmente, a gente tem que avançar no atendimento escolar, na escola, porque, como eu disse, é ali que nascem. Mas o professor que já está supercarregado com tudo dos últimos anos que vem caindo nas costas dele, não pode levar mais esse fardo, né? Então a gente tem que evoluir nisso, né? Como se trata essas questões psicológicas, essas questões assistenciais, né? Então a assistência social, psicólogos deveriam estar na escola. Sim. Não digo convivendo na escola, mas passar mais frequentemente nas escolas, né? A gente deveria avançar nessa questão de programas assistenciais e psicológicos nas escolas, porque o professor ele pode até notar, mas ele não é psicólogo, ele não é assistente. O professor, acredito que não tem essa função de tratar, né, de cuidar dessa criança, desse jovem, mas penso que tem um papel fundamental de identificar talvez aquele jovem, aquela criança que está com algum comportamento diferente, né? Não só o comportamento de ser talvez muito expansivo em sala de aula, mas de repente ficou muito quieto também, né? A criança está muito introvertida. Será que está havendo algum problema ali? De poder indicar, né? Ou de poder informar, passar a informação adiante. E eu não tenho conhecimento agora se todas as escolas municipais ou do poder público, se elas têm esse atendimento de com psicólogo nas escolas. Tem uma rede, né? Quando o professor nota, a diretora, a coordenadora, nota alguma coisa de errado, então essa rede é acionada. E aí se desenvolve todo, mas às vezes é lento, né? Demora muito, né? Porque isso é um papel importante do professor, sim. Eu concordo com você, fica tudo nas costas do professor. Isso. Aliás, eu mando um parabéns, eu admiro essa profissão de ser professor, né? Eu assim, fico sempre muito... penso muito a respeito, né, sobre o trabalho importante que o professor tem numa comunidade. E na pandemia, de parabéns. E na pandemia ficou mais evidenciado. Sim. Quando os pais não tiveram mais escolas, ficaram com os filhos, eles entenderam muito bem qual é o papel do professor realmente nesse sentido. A senhora falou da necessidade da gente evoluir no ensino médio também, né? De tentar fazer com que esses adolescentes não parem os estudos, se motivem para os estudos. A gente está aí há anos tentando implantar o novo ensino médio e esse novo governo já fala em não implantar, voltar atrás de tudo isso que a gente viveu, tentou implantar. Como é que a senhora acredita que uma associação como a ACIB ela pode contribuir para isso, né? Nessa busca da motivação desses adolescentes pelo estudo, pela capacitação, acima de tudo? O ensino médio, eu tenho 2 filhos que agora estão na faculdade, mas antes da pandemia, o meu filho mais novo terminou o ensino médio também. Mas, assim, eu acompanhei de perto, eu
eu não via estímulos, eu não via motivação no ensino médio, sabe? Eu acho que se ensina da mesma forma que se ensinava para mim, né? Ou nossa época. Na nossa época. Então, sei lá, tem que evoluir. Hoje é tudo digital. Nós vivemos num mundo digital e esses jovens estão acostumados a esse mundo digital. Será que não existe uma forma melhor para ensinar, para prepará-los, para motivá-los a ir para uma sala de aula? Porque você continuar abrindo o livro no capítulo tal e fazer a leitura e vamos fazer aqueles exercícios que sempre foram realizados pelo meu avô, pela minha mãe, por mim, pelo meu filho e agora, né, meus netos no futuro, talvez. Será que é essa forma mesmo que se ensina a esses jovens? Será que nós não temos que inovar, evoluir também nesse sentido? E a capacitação profissional, que eu falo também o curso técnico, que é tão importante quanto uma faculdade, sabe? Eu acho que é o pontapé inicial, na verdade. É o pontapé inicial e hoje o profissional que faz um curso técnico, ele é muito bem remunerado nas nossas empresas, nas nossas indústrias, no comércio, enfim, prestação de serviço. Existe uma valorização muito grande para essa pessoa que faz esse tipo de curso. E, às vezes, nós estamos focando só na faculdade, no ensino superior, que é tão importante também. A senhora sabe que nesses anos todos que eu tenho de profissão, a gente já teve uma discussão acirrada sobre o que era mais importante, ensino superior ou ensino técnico. Depois isso foi mudando com o tempo e foi se chegando à conclusão que são duas situações importantes. Eu né? penso que são perfis de pessoas, de indivíduos, né? Tem muito jovem que é um excelente técnico e a gente tem que valorizar, entende? E tem muito jovem que não tem essa aptidão para o técnico, mas tem essa aptidão para o estudo, para a leitura, para a concentração, são perfis diferentes de jovens ou de pessoas, né? Eu fiz curso técnico também, eu sou formada em ciências contábeis, eu fiz o técnico em ciências contábeis, antigamente o Santo Antônio tinha à noite, eu fiz esse curso, e depois eu também fiz faculdade, onde eu me formei em ciências contábeis na FURB, né? A nossa universidade tradicional, que manda um parabéns especial, está completando 59 anos, né? E a Márcia está à frente também e tentando uma universidade diferente para todos nós. Um abraço para a Márcia também. O técnico nada mais é do que a gente começar pela prática, né? E o ensino superior é a teoria. Então, se você conseguir juntar os dois, é perfeito. Né? Perfeito. Por isso que o novo ensino médio, que tenta implantar essa questão de tu já fazer um ensino médio, já sair com um curso técnico junto, seria fundamental, mas não emplaca por causa das condições das escolas no Brasil, principalmente as escolas públicas, né? E essa é uma discussão que vai muito longe. Sim. A senhora assume no dia 29 de maio. 29 de maio. Junto com o seu vice, né? Sim, o meu vice, que é o Osnildo Massaneiro. Ele é o CEO da Cooper, né? Também é uma empresa muito tradicional da nossa região. Vai ser uma dupla dinâmica aí à frente da CIB nesses próximos anos. Queria agradecer a participação da senhora aqui hoje, desejar muito sucesso, né, durante o seu mandato à frente da entidade e sempre saber que pode contar aqui conosco, da Itaberá Bandeirantes, sempre que a senhora tiver alguma coisa, passar para a nossa audiência. Tá certo, eu que agradeço a oportunidade, vamos em frente e vamos trabalhar juntos. Eu penso que, como eu falei, a força é muito grande quando nos unimos, né? Então, vamos trabalhar juntos por uma sociedade melhor. É isso aí. Muito obrigado, uma ótima semana. Obrigada, igualmente. 11h02, eu conversei nesta manhã, aqui na Itaberá Bandeirantes, com Cristiane Birger, presidente eleita da CIB, que assume o cargo a partir de 1º de junho.